E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. A gente manda um grande abraço para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras. Você que está no YouTube, nos acompanhando aí sem fronteiras, né, em todos os lugares deste país, onde quer que esteja, você pode nos acessar, e também pelo Facebook da TV Cidade Verde. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Você está vendo como é que anda a nossa temperatura, o nosso tempo em Mato Grosso? Estamos recebendo aí ondas de frios, né? Que bom, as coisas estão bem mudadas, né? Então, a região de Chapada dos Guimarães, conhecida por suas belezas naturais, revela segredos de um passado distante, quando foi um mar vibrante. Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso descobriram fósseis de conchas e materiais que testemunham essa transformação geológica milenar. Esse é um trabalho já longo, que vem aí há um tempo, né? O entrevistado de hoje é o nome à frente dessa descoberta científica. Geólogo, doutor em Geociência e Meio Ambiente pela Unesp e Universidade de Tübingen. Ele é professor na UFMT e presidente da Federação Brasileira de Geólogos. Seu trabalho tem trazido à luz detalhes cruciais detalhes importantes, né, sobre a história natural do nosso estado, da nossa região, e é por isso que a gente diz boa noite, Caiube Kuhn. Boa noite, Elias. Prazer estar aqui conversando com você. Prazer imensamente estar com você e saber aí da sua história. Eu já te conhecia por nome, né? As pessoas, às vezes, conversando, falam sobre você, sobre o seu trabalho em Chapada dos Guimarães e também para todo o estado de Mato Grosso. Você é professor da UFMT, né? Sou professor. De qual faculdade? Eu estou na faculdade de engenharia. Sim. Eu ministro aula normalmente para os cursos de engenharia de Minas e engenharia de transporte. Sim. Mas eu sou geólogo, né, por formação. Que legal. Então, de Chapada para o mundo. Nasceu em Chapada? Nasci em Chapada. Nasci e cresci lá em Chapada. Exatamente. E depois vim para Cuiabá para estudar, né? Para estudar, e depois você já morou na Alemanha também? Morei na Alemanha, morei em Portugal. Sim. Eu fui para os dois lugares para estudar. Sim. Em Portugal no mestrado e na Alemanha eu fiz meu doutorado, né? Sim. Parte foi lá pela Universidade de Tübingen, na Alemanha. Sim. Que legal, né? Você vê um mato-grossense de Chapada ganhando o mundo, né? E você traz aqui dois documentos importantes, dois livros importantíssimos. A História Natural de Mato Grosso, Caiube Souza Kuhn, que é você, e tem uma pessoa aqui que eu conheço, a beça, que é a Sheila Klenner. Jorge de Souza, conheço a beça, já esteve aqui, inclusive, conversando com a gente. Sheila é uma grande amiga. Grande figura, né? Figuraça, né? E os outros grandes nomes aqui, como Suzana, Hiroka, Mara Luísa Barros Pita, também Daiane da Silva Brum e o Fábio Augusto Gomes Vieira Reis. Esse livro aqui, História Natural de Mato Grosso, ele é bastante abrangente. Ele conta a história do estado. Como é que é? Me explica pra gente o que consiste esse livro aqui. Ele trouxe uma abordagem de trazer de uma forma, numa linguagem simples e em capítulos ali que sejam possíveis de ser estudados, conteúdos relacionados à história natural. História natural que começa com as expedições dos naturalistas, né, que passaram pelo estado de Mato Grosso. Sim. E isso é o primeiro capítulo do livro. Depois, nos capítulos seguintes, são discutidos temas que estão dentro disso, do que esses naturalistas estudavam. Sim. E que até hoje são temas, né, que são estudados por diversas profissões. Então, temos um capítulo sobre a geologia do estado de Mato Grosso, os minerais e rochas, sim, sobre paleontologia do estado, contando quais os animais, as plantas, quais que são os seres que viveram no passado do estado de Mato Grosso. Depois, a parte de arqueologia, de povoamento do estado. O estado de Mato Grosso tem registros fantásticos, importantíssimos para a história mundial, como, por exemplo, sim, aqui no estado está um dos sítios paleontológicos, arqueológicos, que comprovam que o homem estava aqui há 27 mil anos. E é um registro muito antigo, que ali, sim, mostra que bem antes do que se entendia na teoria do Estreito de Bering, que o homem já tinha chegado aqui anterior a 12, a 13 mil anos, que é o que se pensava até algum tempo atrás. E traz também capítulos sobre a biodiversidade do estado, sobre o relevo
sobre os solos do estado de Mato Grosso, né, a parte de geomorfologia, de solos, e também abordando sobre 2 importantes museus que tem aqui em Cuiabá, que é o Museu de Rochas, Minerais e Fósseis, ali da Universidade Federal de Mato Grosso, e o Museu de História Natural de Mato Grosso, que fica lá na Avenida Beira Rio. É a Casa de Dom Aquino, né? Isso. Nós temos só 2 museus ou temos museus em mais algum lugar aqui no estado de Mato Grosso? No estado de Mato Grosso tem também um Museu de História Natural em Barra do Garças, na Universidade, e temos um outro museu também que aborda um pouco essa parte de História Natural em Alta Floresta. Sim. Então, no estado de Mato Grosso, hoje se resume a esses 4 museus. 4 museus. Atende à necessidade do estado Não. para contar? Não? Não. Se a gente for comparar, por exemplo, com um país igual a Alemanha, que é muito menor do que o estado de Mato Grosso, tem uma quantidade de museus infinitamente maior. E a gente precisa lembrar que os museus eles são importantes para as pessoas conhecerem o passado, para conhecerem quais as formas de vida, como que ocorreu as mudanças no nosso planeta. E às vezes o museu mais próximo de uma pessoa vai estar a 500, 600, 700 quilômetros de distância. De distância, né? Então, para aquela pessoa que não tem uma condição de viajar, que tem uma família grande, é difícil o acesso. Fica inatingível. É difícil o acesso. Né? E o material que nós encontramos nesses museus, como por exemplo aqui no Museu de História Natural em Cuiabá, Casa de Dom Aquino, esse material também não é suficiente, não tem material suficiente para contar a história de Mato Grosso, tem? Tem uma coleção tem muito uma coleção boa, né? Tem uma coleção muito boa, mas com certeza um dos desafios que nós temos aqui no estado é aumentar essas coleções. Se nós formos realizando novos trabalhos, formos fazer novos trabalhos de pesquisa em várias áreas do estado, existem muitas possibilidades de termos achados sensacionais. Então, agora recentemente mesmo no projeto que a gente está desenvolvendo em Chapada dos Guimarães, realizando escavações, estão sendo descobertos fósseis que são fósseis que com certeza vão ser importantíssimos para contar essa pré-história do estado de Mato Grosso. Fósseis de vertebrados marinhos, dinossauros e em muitas outras áreas do estado, muitos outros lugares, tem também possibilidades para se ter achados muito relevantes. Municípios de Itangará, na hora que vai ali para Comodoro, ali na divisa com Rondônia, Alta Floresta, Alto Garças, ali a região de Barra do Garças também tem muitos fósseis interessantíssimos, Tesouro, Guiratinga, é uma amplitude, Porto Alegre do Norte, uma amplitude muito grande de lugares no estado, onde é possível encontrar fósseis que são fósseis de diversos momentos, diversas idades diferentes, contando histórias de animais, de plantas que viveram no passado no estado de Mato Grosso e que com certeza, se forem feitas pesquisas, novas pesquisas nesses locais, vão ser encontrados mais materiais. Mas hoje, nesses museus que já existem, tem coleções que são coleções muito importantes e que com certeza ajudam bastante nessa parte de desenvolvimento da ciência, de educação e até mesmo do turismo. Esses são os locais que você disse mapeados, né? Há possibilidade de existirem outros sítios que não foram mapeados ainda no estado? Com certeza. Nós temos a possibilidade de ter muitos outros locais onde ainda não foram pesquisados e que podem ter descobertas importantíssimas. E isso pode ocorrer em virtude de trabalhos de pesquisa realizados pela própria universidade ou até mesmo por causa de trabalhos que são feitos de acompanhamento em obras, por exemplo, em obras da ferrovia ou de rodovias, de hidrelétricas, que no decorrer disso às vezes se tem descobertas também que são muito relevantes. Sim, e esse acompanhamento nessas obras, vocês fazem, o FMT faz, como é que é feito esse acompanhamento? Não, esse acompanhamento de obras normalmente aí é feito por empresas. Pela né? empresa. A universidade a gente se atém mais nessa parte mesmo dos trabalhos mesmo de pesquisa, projetos científicos que a universidade vai desenvolvendo. Quer dizer que ocorre o seguinte, durante a obra, durante as escavações, ao perceber algo nesse sentido, a empresa aciona uma outra empresa capacitada para isso? Em algumas obras isso é obrigatório, inclusive faz parte do licenciamento ambiental. Do licenciamento ambiental, né? Antigamente, não sei se é assim que fala, do EIA-RIMA? Isso. Sim.
E caso ela não tenha essa preocupação, o problema também, pode ocorrer problemas também para essas empresas, né? Sim, se isso é uma exigência ali no local e precisa ser realizada, a empresa ela tem que desenvolver essa parte dos estudos, que pode às vezes não encontrar nada relevante ou pode ter achados que são bastante relevantes dentro da área. Né? Você falou inicialmente dos naturalistas. Quais são os que estiveram por aqui, os importantes que trouxeram grande importância para isso inicialmente? Tem uma dessas expedições, que foi uma expedição importantíssima para o Estado, que inclusive está completando 200 anos agora, por esses momentos agora que a gente está passando. Então, acho que, se eu não me engano, esse ano completa 200 anos, que foi a expedição Langsdorff, que saiu lá do Tietê até o Amazonas, passou aqui por Cuiabá, por Chapada dos Guimarães, pela região de Diamantino, cruzou até chegar lá no Rio Amazonas e depois retornou para São Paulo. Essa é uma expedição, fez registros fantásticos do estado de Mato Grosso. Tem outras expedições muito importantes também, se a gente for para um momento um pouco mais atual, atual a gente está dizendo no início do século XX, né? Mais de 100 anos atrás. Aí tem a do Roosevelt Rondon, por exemplo, também, que foi uma outra expedição muito importante, que o presidente Roosevelt, na época, né, veio junto com o Marechal Rondon, andou boa parte do estado de Mato Grosso. E aí também é uma expedição que tem uma relevância de se ter registros sobre como era ali o estado naquele momento e de ter achados importantes, né, sobre a nossa pré-história. E aí nós temos o Rio Roosevelt, foi dessa expedição que ganhou o nome de Rio Roosevelt? Eu acredito que sim. Que sim, né? Que seria, acho que, o Rio da Dúvida. Isso. Que bacana isso aí, né? Eu tive um colega de jornalismo, esteve contando essa história e foi até os Estados Unidos, se encontrou com o neto do presidente Roosevelt e encontrou assim alguns achados lá, né? Muito interessante, né? Muita coisa nossa não está por aqui, né? Sim, muita coisa daqui do estado de Mato Grosso ou de vários lugares no Brasil. Não estão, às vezes, nem sequer nos museus daqui do Brasil, ou em alguns casos estão em outros lugares do Brasil, mas em outros estados. Então, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso porque essas expedições que tinham anteriormente eram feitas por pesquisadores e equipes de outros locais, às vezes de outros países ou de outras instituições e estados do Brasil. E aí, normalmente, os acervos, né, que eram coletados é levado para as instituições a qual essas pessoas estão vinculadas. Pertence, né? E aí há vamos dizer, um ganho e uma importância muito grande de hoje nós estarmos desenvolvendo pesquisas aqui no Mato Grosso com equipes que são daqui, da Universidade Federal de Mato Grosso, ligadas ali à Faculdade de Geologia, ao IGHD, né, que é o Instituto de Geografia, Documentação e História, à Faculdade de Engenharia, que é onde eu estou, ao Instituto Ecos, que faz a gestão lá do Museu de História Natural. Então, tem esse conjunto de pesquisadores que desenvolvem trabalhos e que são de instituições daqui do estado. Isso permite que nós tenhamos essas coletas, essas pesquisas e que esses materiais fiquem aqui para a população ter acesso a eles, né? Para se desenvolver essa parte vamos dizer, de popularização de ciência, essa parte de divulgação científica dentro do próprio estado de Mato Grosso. Certo. A população, ela está assim, como é que ela pensa, que ela vê a palavra museu? Ela está, de certa forma, educada para isso? Nós não temos no Brasil uma cultura tão grande de visitação em museus. Eu acho que isso precisa ser fortalecido. Acho que muita gente, às vezes, não sequer entende a importância propriamente desses espaços. Tem ainda, talvez, uma visão do museu como aquele lugar cheio de coisa velha, mas não é. É um lugar onde tem coisas que ajudam a contar a história do planeta, que ajudam na educação. Então, os museus acabam tendo um papel muito importante para as escolas, acabam tendo um papel muito importante na pesquisa, mas eu sempre destaco que os museus e a descoberta de
científica, principalmente quando se fala de fósseis, ou mesmo quando for falar de parte de rochas ou artefatos arqueológicos, acaba contribuindo muito também para o desenvolvimento social e econômico. Ela cria caminho para o fortalecimento do turismo, para se criar, às vezes, artesanatos, produtos, né, associados a isso. Então, é muito comum você ver camisetas, chaveiros e em outros lugares até mesmo filmes, né? Precisam lembrar que tem toda uma indústria cinematográfica e tudo que se constrói no entorno dessas descobertas científicas. Então, o museu e as descobertas científicas, ela cumpre um papel muito importante. A gente na universidade tem tentado criar caminhos para encurtar essas distâncias entre parte da população e os museus. Uma das formas é trabalhos de exposições itinerantes, que nós levamos até as escolas, exposições museológicas para os alunos ali terem acesso na sala de aula. Então, todo ano a gente leva aí para as escolas daqui de Cuiabá, de Várzea Grande, do interior, às vezes para mais de 15 mil, 20 mil pessoas essas exposições. Sim, no ensino fundamental. Ensino fundamental, ensino médio das escolas públicas. Sim. E também existe uma iniciativa que é feita, que é de se levar exposições também para se montar em alguns desses municípios. Então, tem exposições itinerantes que estão em vários, já visitaram vários locais, agora mesmo está em uma que está em Rondonópolis, já teve em Nova Chavantina, teve ali em Rondonópolis, em Sinop, em vários lugares, levando essa exposição museológica provisoriamente até o município para a população daquele local ter acesso. Então, existem várias iniciativas que vão sendo desenvolvidas para justamente criar essa conexão entre a população e os museus. Sim. Para fazer pesquisa, o trabalho de pesquisa, ele necessita de financiamento, necessita de toda essa questão para que se possa manter, para ter uma equipe a campo, né? Como é que está essa questão hoje? Hoje a gente tem conseguido recursos, às vezes, por emenda parlamentar, que tem sido o caminho. Tem o deputado Wilson, ele tem contribuído com alguns projetos em relação a isso. Tem iniciativas também com o próprio deputado Max também, que ele tem auxiliado. Então, a gente tem buscado fontes de recursos. Não tem hoje, por exemplo, editais dentro da FAPEMAT, que a gente consiga, que é a Fundação Estadual, né, de Apoio à pesquisa, que a gente consiga fazer essa captação. E é muito, às vezes, difícil, com as equipes que nós temos locais, conseguir competir em editais nacionais, que a gente compete com o Brasil todo. Às vezes, com equipes que vão ter um currículo, quando olha, mais forte do que o nosso, de grandes centros, né, de pesquisa. Vamos lembrar que tem instituições no Brasil que desenvolvem pesquisas há 100 anos, mais de 100 anos. Então, tem centros de pesquisa muito consolidados. Aqui nós estamos tentando consolidar centros de pesquisa. Então, existe um desafio para isso. Então, esse acesso a recursos é uma luta nossa diária. A gente busca, inclusive, até instituições internacionais. Então, teve vários dos projetos que foram desenvolvidos nos últimos anos com recursos de instituições da Inglaterra, instituições de outros locais, que custearam essas ações, porque às vezes para a gente ir desenvolver um trabalho de escavação tem um custo elevado, não tão grande, mas é um custo significativo. E a mesma coisa se for, por exemplo, fazer um trabalho mesmo de divulgação científica numa cidade do interior. Você tem um custo de hospedagem, de transporte, de montar a exposição, de levar as pessoas para ficarem monitorando, acompanhando, né, dando as explicações. Então, isso tudo precisa de fontes de recurso. E nós temos como exemplo esse material aqui, né? Quantos profissionais estiveram atuando para trazer esse material dessa qualidade, né? Você tem que ter um material de qualidade, uma coisa que realmente chama a atenção. É um material que, né? Quantos profissionais atuaram aqui? Em cada um desse livro aí, por exemplo, em cada capítulo, normalmente teve mais de 2 autores em cada capítulo. Tem capítulo com 4, com 6, 7 autores. E nós estamos com um livro de 9 capítulos. Então, nós temos aí, a gente pode falar que tem mais de 25 autores fácil nesse livro que deram a contribuição para conseguir
explicar no meio desse livro do História Natural de Mato Grosso conteúdos que são importantes aqui do estado. Então, quando nós desenvolvemos esse livro, foi no sentido de conseguir levar isso até as escolas, até os professores, para que eles, na hora que olhem o território deles, o território que está no entorno ali da cidade, do lugar onde eles moram, eles entenderem que ali tem locais importantíssimos para a história do nosso planeta. Sim. E nos livros didáticos convencionais que vêm, seja pelo MEC, que são distribuídos no Brasil, em geral não tem exemplos daqui do Mato Grosso, são muito poucos exemplos, vão ter de outras regiões. E aí dá essa impressão de que aqui a gente não tem nada, enquanto não é verdade. A gente tem muita coisa importante, temos muita coisa importantíssima no estado de Mato Grosso, que são referências, às vezes, mundiais e que, às vezes, tá do lado da casa daquele estudante, daquele professor, daquele guia de turismo e que poderia ser ali incorporado àquele processo educacional. Então, esse foi um esforço conjunto de muitos desses pesquisadores para conseguir trazer isso, vamos dizer, decifrado, né, para a população. Porque, às vezes, está só no artigo científico, mas aí um artigo científico em inglês, você vai passar para um aluno do 6º ano para ler, não tem condição, né? Então precisa ter um material adequado e foi o que a gente buscou com esse livro. Exatamente, e inclusive eu tenho estou olhando aqui, tem leis, né? Ele é extremamente embasado, né? Para que as pessoas tenham um entendimento. Esse livro foi feito para professores e alunos? Foi feito para professores e alunos. Tá. E como é que ele está sendo adotado em sala de aula? Nós fizemos alguns passos. O primeiro, ele é disponível gratuitamente para quem quiser baixar. Então, é um livro que qualquer um pode estar baixando ele. O segundo ponto, nós fizemos um curso de formação de professores. Sim. Esse curso de formação de professores, nós tivemos mais de 2.500 inscritos no curso de formação de professores, de mais de 136 municípios diferentes. Praticamente o estado todo, praticamente, né? O estado teve gente de outros estados também que se inscreveu, que achou interessante a ideia. E aí, por que a gente fez isso? Nós preparamos o material do livro e também o curso, porque aí no curso a gente explica cada um dos capítulos. E todo o curso também, para se alguém tiver curiosidade em assistir as aulas, está disponível também no YouTube, no canal do projeto Educação, Geociências e Mineração. Então lá tem todas as aulas do curso, não tem como obter o certificado, né, mais que o curso já terminou, mas as aulas estão todas disponíveis. Então cada capítulo do livro lá é explicado em 3 aulas diferentes. Aí foi a forma que nós preparamos para conseguir fazer isso chegar até as pessoas, criar o material e também preparar as aulas para explicar como que o professor pode usar esse material para os alunos em sala de aula. Muito interessante essa questão da tecnologia, né? Que você consegue reverberar de uma forma muito mais ampla, né? Quando você sai daqui também do livro físico e coloca num canal como o YouTube, por exemplo, enfim, muito bacana, né? Pois não. E cria caminhos, para acesso, porque, por exemplo, se a gente fosse às vezes pensar, vou fazer um curso presencial. Sim. Aí você traz uma limitação que, por exemplo, o professor que às vezes está ali em Chapada já não conseguiria vir. Então, um professor que está lá em Barra do Garças, em Rondonópolis, mais difícil ainda. Quando nós fizemos esse formato, é lógico, a gente entende que a atividade presencial é muito importante também, mas quando a gente escolheu esse formato de fazer o curso de forma online, nós conseguimos atingir um leque muito grande de pessoas no estado de Mato Grosso e permitindo para qualquer um que queira ter acesso ao conteúdo. Sim. E é interessante que agora você pode também trabalhar o híbrido. Sim. Você está com o pessoal na sala de aula, quem consegue chegar à sala de aula, presencial está uma maravilha, e quem não consegue está lá também acompanhando. Né? Você falou que lá fora a gente não vê quase pesquisa da gente aqui e tal, e eu acompanho de perto a UFMT, eu faço doutorado na UFMT, e eu percebo quantos estão pesquisando, né? Muita gente pesquisando e muito, né? Tem uma disciplina do professor Pedro Pinto, que é comunicação multimodal. Aí trabalha exatamente isso. Então, ele trabalha também o podcast de construção científica. Né? Você faz o podcast, entrevista as pessoas, aí vai lá para o repositório, vai para o YouTube e tudo isso, né? Vira de domínio público. Sim. É uma coisa assim, simplesmente
maravilhosa para a educação, né? E a imprensa tem um papel muito importante nisso, porque quando nós vamos fazer esse trabalho, por exemplo, científico de fazer escavação ou publicar até mesmo um artigo científico, é muito legal, só que isso não chega até a casa das pessoas. Exatamente. Agora a imprensa chega até a casa das pessoas. Exatamente. Nós temos também esse livro aqui, que é sensacional. Olha aqui, ó. Você sabe que eu sou quase cidadão chapadense, né? Tenho casa lá e tudo, né? A Câmara dos Vereadores tem que te dar o título lá de cidadão. Tem que dar o título, né? Eu vou dar essa sugestão lá. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre mais um livro aqui do Caiube. Até daqui a pouquinho aqui na TV Cidade Verde. E nós estamos de volta aqui com Boa Noite, Elias Neto, pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu carinho, sua audiência. Estamos conversando aqui com Caiube ou Caiubi, Estávamos conversando aqui até a origem do nome do nosso entrevistado, o professor doutor. É indígena, né? É indígena. Então, Caiube ou Caiubi, está tudo certo, né? Está tudo certo. Não por ser indígena, né? Tem uma explicação para... Tem uma explicação. Porque a palavra indígena é tupi, o nome Caiubi, né? E aí eles acentuam a última sílaba sempre naturalmente. Então, se for falar a palavra em tupi, é Caiubi. Só que se for ler ela em português, aí é Caiube. Então a minha mãe, ela ao longo da minha vida já me chamou das duas coisas. Eu não sei se é dia que ela tá brava comigo ou tudo, mas minha esposa me chama de Caiube. Que legal, bacana, né? E esse livro aqui, que é Geoparque Chapada dos Guimarães. O que seria Geoparque? O Geoparque, ele é um modelo de gestão territorial que ele é adotado, ele é proposto para locais onde tem uma geologia excepcional. Sim. E esse modelo é baseado em alguns pilares. O primeiro é ali a gestão adequada, né, do patrimônio geológico que tem naquele local. O segundo é a educação e o terceiro é a parte de desenvolvimento social, econômico, sustentável, né, principalmente por meio do turismo. Sim. Então, ele segue esses pilares, os geoparques, e em Chapada dos Guimarães existe essa proposta de ter um geoparque em Chapada dos Guimarães. O geoparque seria todo o território de Chapada dos Guimarães. Ele não é uma unidade de conservação, ele é esse modelo de gestão territorial que leva um reconhecimento do território enquanto um local importante para se contar a história do nosso planeta. E isso ali em Chapada surgiu pela própria história geológica de Chapada. Sim, uma viagem pela história do planeta, né? Sim. E rapidamente, qual que é a história geológica de Chapada? Chapada ajuda a contar episódios ao longo de praticamente 1 bilhão de anos da história do nosso planeta. Então, nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos, né? E ali em Chapada, se nós estivéssemos aqui nessa região de Chapada, de Cuiabá, por volta ali de 1 bilhão de anos, 900 milhões de anos, isso daqui estaria começando a abrir um mar que existia entre aqui, um outro pedaço de continente que afastou. Esse mar, ele se abriu, formou rochas aqui, que as rochas, inclusive, que está em Cuiabá, essa região toda. Depois esse mar se fechou. Quando ele se fechou, o sul do Brasil, por exemplo, era separado daqui dessa região norte do estado de Mato Grosso e aqui formou uma grande cordilheira que se estendia desde aqui a região de Chapada e até Nova Chavantina, Bonito, Corumbá, toda essa região era uma grande cordilheira. Por isso que aqui em Cuiabá, nessas áreas, quando a gente olha essas rochas, a gente vê as rochas, parece que falta um pedaço dela para cima, que ela está inclinada. É porque de fato falta esses pedaços. Ela aqui já foi erodida aqui, 10 mil metros de rocha aqui dessa cordilheira que já existiu aqui em Cuiabá. Essa cordilheira, então, ela vai sendo erodida, o mar entra de novo sobre essa região e forma algumas rochas que tem Chapada lá na região das cavernas ali, da Aroediare, Quiogo Brado, que são rochas de uma unidade geológica que a gente chama de Grupo Rio Ivaí. Mas mais importante, é uma rocha que formava meio que um mar raso, quando entrando, começando a recobrir aqui, por volta mais ou menos ali de uns 450, 460 milhões de anos. O mar sai de novo e entra de novo nessa região
por volta mais ou menos ali entre uns 410, 420 até 360 milhões de anos. Só assim para explicar um pouco, né? O pessoal vai pensar, nossa, o mar entrando, recobrindo, saindo daqui. Quando o mar entrou aqui e recobriu, o nosso continente era muito diferente. Por exemplo, não existia a Cordilheira dos Andes. Então, toda a borda oeste do nosso continente era muito mais baixa. Então, não é que o mar chegava até 800 metros. É que, na verdade, Chapada estava muito mais baixa. Sim. Então, por isso que o mar conseguia entrar e recobrir. Sim. E, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, existem locais lá a 5.000 metros de altitude que são encontrados fósseis de invertebrados marinhos igual os fósseis de Chapada. Chapada. Então, mostrando que esse mar, né, estava recobrindo essa região toda e não que ele chegava até 5.000 metros, mas que a cordilheira não existia. Sim. Ela era ali, as rochas eram horizontais, né? Conforme você vai fechando ali, fazendo o processo de subducção da placa tectônica, né? A cordilheira vai sendo soerguida, as rochas sendo dobradas. Bom, então o mar sai depois de 360, termina o Devoniano, o mar sai. E aí nós temos uma outra rocha enchapada com idade mais ou menos ali de uns 150, 140 milhões de anos, que é um deserto, rocha de um deserto, que recobria, esse deserto recobria desde aqui da região de Chapada até parte ali do Paraguai, Uruguai, São Paulo, era um deserto gigantesco. E essas rochas são encontradas ali em Chapada, ali na região do Portão do Inferno, da Salgadeira, ali perto da Salgadeira, naqueles paredões bonitos que tem ali, Rio da Casca. Um pouco mais recente que esse deserto, nós temos rochas de um vulcão. Há 84 milhões de anos, teve vários episódios de vulcanismo ali em Chapada. E em cima dessas rochas do vulcanismo, entre ali 84 e 66 milhões de anos, são encontradas as rochas que têm fósseis de dinossauros. Dinossauros, tartarugas, crocodilos. Tartarugas gigantes? Não gigantes, mas tartarugas que viviam junto com esses animais, esses grandes répteis, né? Ali, grandes animais que viveram ali na época dos dinossauros, né? Sim. E aí, depois nós temos, por fim, ali, um pouco mais recente, algumas outras rochas que são encontradas diamantes em Chapada, que aí a gente já está falando de coisas, sei lá, de uns 30 milhões de anos, 40 milhões de anos atrás, que se formaram essas rochas da formação Cachoeirinha. Sim, a Cachoeirinha, a Cachoeirinha, onde a gente passa pela estrada? Não, é o nome da unidade geológica, é lá para o lado. Tá. Essas rochas que têm diamante, elas ficam ali para o lado da Água Fria, né? Lá da Cachoeira Rica, que é o Peba, né? Também conhecido como Peba, em Chapada. Então, nessas regiões ali são encontradas essas rochas que são bem mais recentes, né? Se comparado a essas outras de 400 milhões de anos ou 150 milhões de anos. E nelas são encontrados diamantes. Sim, e quando que você vai preparar um longa-metragem sobre isso? Porque você está falando aí, né? O material, assim, para contar, né? Maravilhoso, né? Muito legal. Toda essa movimentação, eu fico pensando assim, né? Da galera com a inteligência artificial e tudo isso, você trabalhar em cima disso aí, fica um processo sensacional, né? A gente hoje tenta contar um pouco sobre isso por meio dos livros, né? Mas com certeza essa parte de produção audiovisual, ela ajuda muito também a contar e as pessoas verem isso com mais facilidade. Sem dúvida nenhuma. Essas rochas, elas são encontradas fragmentadas? São fragmentos? Ou elas estão também em tamanhos que... Não, são as rochas de Chapada. Né? Aquelas dos paredões de Chapada, tudo. Então, o que é o interessante de Chapada dos Guimarães? Que essas rochas, primeiro está uma em cima da outra, só que assim, do mesmo jeito que tem a erosão hoje, a erosão vai acontecendo no planeta desde que o planeta existe. Sim. Então, às vezes tem um pedaço pequeno dessa formação geológica que ficou pequeno assim, a gente está falando de alguns milhares de metros, às vezes, de área, né? Então, que está preservado num local.
Mas aí você olha lateralmente em Chapada, você encontra essas rochas todas. Então, por exemplo, essas rochas lá das cavernas estão lá na parte mais do leste, né, de Chapada, ali no sudeste, né, na verdade, de Chapada, se você for olhar o município. Se você for olhar as rochas do deserto, elas já ocorrem, que é dessa formação Botucatu, né, ela ocorre em alguns lugares em Chapada, que a gente identifica também. E aí tem essas rochas do fundo do mar, onde se encontra os fósseis de conchinhas, de trilobitas, também tem os lugares onde se encontra elas. E elas estão uma sobre a outra. Então, a rocha mais recente, ela está por cima dessas outras aqui. Você não vai encontrar ela nunca por baixo da outra. E é uma das formas que a gente, na geologia, vê a história do planeta. Por essa sobreposição de camadas, por essa sucessão que a gente chama faunística, né, que é cada animal vive numa determinada idade do planeta, cada animal, cada planta. Então, se nós formos pegar o conjunto de animais que vivem hoje no nosso planeta, eles são únicos de hoje. Se a gente fosse olhar há 10 mil anos, 15 mil anos atrás, nós teríamos, sim, muitas das espécies atuais, mas nós teríamos outros animais também, como, por exemplo, preguiças gigantes, tatus gigantes, mastodontes, e talvez daqui 10 mil, 30 mil anos, nós vamos ter outras espécies diferentes das atuais também. Vão ter algumas espécies atuais também, das que vão continuar, mas vão ter novas espécies que vão ter surgido ou mudanças na nossa própria espécie. Lembrando, por exemplo, que existem pessoas que hoje já nascem sem os molares, né? Sim. Então, isso é uma evolução da própria espécie humana. Daqui a alguns milhares de anos, provavelmente a arcada dentária, se a gente fosse comparar do homem atual com as espécies que vão surgir posteriormente, ela vai ter algumas mudanças. Você falou do atual com as que vão surgir. Ou se for comparar a nossa com os nossos antepassados, vão ter mudanças também. Exatamente. Agora, existe uma diferença. Por exemplo, a rocha ali do Portão do Inferno, fala-se muito em arenito ou coisa parecida. Ela é formada de arenito? Como é que é isso aí? Ali no Portão do Inferno tem duas rochas, dois tipos diferentes. Na verdade, três. O fundo ali do buraco do Portão do Inferno é a rocha que é a que está embaixo aqui de toda essa região, que é essa rocha daquela antiga cordilheira que eu falei, que se estendia aqui desde a região de Cuiabá, de Chapada até Corumbá, até Bonito. Então, não só ali, mas no Pantanal, se você fizer um furo, você vai chegar nessa rocha também, que é o que sobrou dessa antiga cordilheira. Sim. Depois você tem a rocha ali onde a estrada passa em cima. Sim. O que está por baixo é a rocha que se formou ali entre 360, 410, 420 milhões de anos, que é a rocha que formou numa dessas entradas do mar aqui, que é a formação Furnas. E a que está na lateral do Portão do Inferno é a rocha do deserto. Então ela está ali por volta de 140, 150 milhões de anos, que é aquela areia vermelha. Sim. Que está ali na lateral. Tanto a rocha que está por baixo como a rocha que está do lado, são arenitos, mas têm características muito diferentes, os dois, pelo ambiente que eles foram formados. Sim. Então, por exemplo, essa lá que era a rocha de um grande deserto, era areia, né, na verdade, de um grande deserto, se você for quebrar os grãos, você vai ver grãos bem arredondadinhos, que é o quê? É aquele grão que foi transportado pelo vento. Então, conforme ele ia voando, ele ia quebrando e virando como se fosse uma bolinha. E aí, aquela rocha é formada por um monte de grãos com um tamanho muito parecido e todos bem arredondados. Isso dá uma característica especial para ela. Você pega uma rocha daquela lá e joga água nela, a água infiltra toda. Ela é porosa. Ela é porosa. Ela tem uma porosidade, uma permeabilidade muito boa. E dentro dessa rocha do antigo deserto está o aquífero do Guarani. Opa! Então, ali, a hora que você vê aquela água que está no Rio Salgadeira, Sim. no Rio Claro, no Rio Paciência, é a rocha que está trazendo, que guarda essa água. A água infiltra lá em cima no paredão, lá naquela parte plana, né? Vai passando por meio de grãozinho de areia, chega lá embaixo e nasce aqueles rios já magníficos, com um monte de água, porque tem uma verdadeira reserva gigantesca de água dentro daquelas rochas que estão ali próximo da Salgadeira, próximo ali daquela região toda ali dentro do Parque Nacional. Sim. Olha, muito interessante a nossa conversa, foi assim bem rica.
Infelizmente, nosso tempo já se acabou, né? Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado pelos livros, tá? Vou fazer bom uso, sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bom estar falando sobre esses temas. Sim. A gente conseguir levar até a casa das pessoas um pouco de informação. E quem quiser, esses livros, eles são disponíveis gratuitamente, de forma online. Então, a edição física, quem quiser adquirir, tem lá no Museu de História Natural de Mato Grosso. Agora, a online, ela é gratuita. Quem quiser baixar esses livros, eles são aí acessíveis de forma gratuita. É só procurar lá, Geoparque de Chapada dos Guimarães. Isso. Você vai sair lá, vai ter acesso, né? E História Natural de Mato Grosso. A pessoa tem acesso também online, tranquilamente, é só baixar e pronto, ter um livro em casa, né? Para estudar bastante. Muito obrigado pela sua participação, tá? Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência. Um grande abraço para você. A gente se vê sempre aqui na TV Cidade Verde, de 19 às 20 horas, de segunda a quinta. Beijão, até!